Muito bem, uma vez a nossa estrutura pronta aqui no SAP, passando pelo nosso planejamento, pela configuração, pela estrutura e, por fim, pela nossa variante, precisamos colocar ele no Excel e dar início à nossa automação, ok? Vamos lá então, vamos começar por aqui, ó. Vamos abrir o nosso Excel em branco, aqui, trazer diante do nosso projeto, precisamos aqui, lembra desse aspecto? Precisamos salvar o nosso projeto com tabela, aliás, com planilha, né, preparada aqui habilitada para macro. Falamos disso em vídeos anteriores, se você não lembra, pode voltar lá, ou comenta aqui se vocês querem um episódio para falar de todas essas extensões aqui que existem no Excel. Conforme for, podemos gravar e fazer uma série somente sobre estes aspectos, ok? Feito isso, vamos usar o nosso projeto, opa, vamos deixar aqui o maiúsculo, parece a primeira maiúscula, projeto automação, ok? E vamos salvar ele aqui na área de trabalho também, para ficar mais fácil a localização aqui e não perdermos tempo. Vamos lá. Ok, uma vez salvo, vamos então conectar a nossa base ao TXT, que está aqui, lembra? A extensão do meu arquivo é TXT. Então, como é que eu tenho que fazer isso aqui, ó? Dados, obter dados, lembrando que eu estou utilizando a versão 365, então em algumas outras versões pode ser que isso aqui seja diferente, mas bem tranquilo para localizar, ok? Então, vamos lá. TXT ou CSV. Vou apontar agora o endereço, onde que está localizado aqui, ó, o item que iremos utilizar aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó, a variante que acabamos de configurar lá no SAP. E ele mostra pra gente a estrutura que ele já identificou. Lembrando aqui, ó, que isso aqui ele vai identificar conforme o seu arquivo. Nosso arquivo está separado aqui por pipe. Lembra? Nós trouxemos lá do nosso TXT, então ele já identificou que as minhas colunas são separadas por pipe e eu não quero que ele identifique nada aqui, ó, nas primeiras 200 linhas, ok? Então, não detectar tipos de dados e eu vou em transformar. Muito bem. Uma vez em transformar, começou com duas telas, ele está abrindo aqui para nós neste formato. Vou trazer para cá para ficar mais fácil para visualizarmos. Ok, feito isso, o que nós temos aqui, ó? Nós temos exatamente a estrutura que temos lá no TXT. Lembra? Vou abrir aqui para... Não precisa nem abrir, mas eu vou abrir aqui para nós visualizarmos o que tínhamos lá. Deixa eu vir aqui na área de trabalho e mostrar para vocês. Olha lá. Olha o que temos lá. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. É exatamente o que temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 colunas e algumas colunas em branco aqui na lateral, que é de fato a estrutura lá do TXT. Isso aqui é muito importante nas nossas automações, uma vez que eu configurei lá na minha variante que o meu TXT vai vir em todas as minhas extrações nesse formato, é preferível que não mude, porque se mudar eu posso ter problema aqui e eu tenho que reconfigurar tudo novamente. Lembrando, planejamento ajuda a não cometer esses erros e ser muito mais produtivo, certo? Seguimos aqui. Então, essa limpeza aqui também vocês já conhecem de vídeos anteriores, vou fazer um pouco mais rápido para ganharmos tempo. Lembrando aqui, ó, essa alteração aqui não foi eu que coloquei, então eu já vou tirar ela daqui, porque muitas vezes ela pode induzir ao erro. Então, vamos lá. Como que eu faria isso aqui, ó? Não existe exatamente uma regra, eu gosto de sempre fazer aqui, ó, excluir as colunas em branco, então para isso eu estou pressionando Ctrl, clico na primeira coluna, seguro Ctrl e clico na segunda coluna, certo? Posicionado aqui no cabeçalho, aí eu posso soltar o Ctrl, botão direito, remover colunas, ok? Estou removendo colunas e agora eu tenho aqui, ó, observando o nosso relatório, a nossa prévia de relatório, eu tenho 3 linhas aqui, ó, que estão em branco e que não fazem parte do projeto. Não quero elas no nosso projeto de automação. Afinal de contas, não faz o menor sentido ter colunas aqui, né, linhas em branco. Então, como é que eu gosto de fazer aqui, ó? Primeiro passo, eu tenho que eliminar essas 3 linhas aqui porque é um padrão, já demonstrou como um padrão vindo lá do nosso TXT. Toda vez que eu extrair, ele vai vir nesse formato. E vocês verão quando formos gravar o script disso aqui, ó. Então vamos lá.
eu vou eliminar essas 3 linhas aqui. E como eu gosto de fazer isso aqui, ó, venho aqui, deixo posicionado e venho aqui, ó, remover linhas, ó, dá até um zoom aqui para facilitar, ó, remover linhas, certo? E aí eu vou remover linhas superiores. Quantas linhas eu tenho aqui? Tenho 3 linhas, certo? Então vamos lá, ó. Vou colocar o número 3 aqui e vou dar um OK. Pronto, olha lá. Linhas superiores removidas. Então, eu já não tenho mais aquelas linhas em branco. Ela permanece no meu DXT, mas aqui, na forma que eu quero extrair para a nossa base, ela já não se encontra. Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui agora? Para já levar tratado esses dados e promover essas linhas ao meu cabeçalho. Olha o que eu acabei de falar. Promover essas linhas como cabeçalho. Porque, por enquanto, ó, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 5, 6 e assim por diante, não é isso que eu quero ver lá no meu relatório, certo? Então, como é que eu faço isso? Vou promover o meu relatório, mas antes eu vou tirar os espaços aqui, ó, porque pode ser que tenha espaços. Como que eu faço aqui? Ó? Eu clico na primeira, seguro o Shift, clico na última, botão direito, e eu venho aqui, ó, transformar. O que que eu vou fazer aqui agora? Cortar, que é o nosso comando trim, tirar os espaços que eu possa ter aqui, ó, na minha base. Então, eu vou tirar o espaço de tudo, tá vendo? Cortar. Então, eu já tirei todos os espaços desnecessários aqui da minha base. E agora sim eu posso vir aqui, ó, neste ícone aqui aparecendo uma tabela, vou clicar nele e promover aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Olha aqui, ó, que bacana, beleza? Então, praticamente só com cliques eu já faço boa parte das nossas transformações e agrupando os nossos dados da maneira mais correta para a nossa automação. Então, vamos lá. Vou vir aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Perceba que, ó, aqui nessa etapa, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele promoveu os meus cabeçalhos, porém adicionou mais uma, ó. Isso aqui não foi eu quem fiz, ó. Tá vendo? Essa aqui foi o próprio Power Query que me sugeriu essa alteração. Eu não quero que fique ali, certo? Muito bem. Então agora eu já tenho meus cabeçalhos promovidos e vou tirar agora essas linhas em branco que estão aqui no meio, ó. Como que eu faço isso? Ó, vou desligar o que tem em branco aqui, porque eu já conheço a base, não vai ter nenhum tipo de problema futuro. Por isso que é importante você conhecer as suas bases. E aqui eu vou em remover vazio, ó. Muito bem, agora já não tenho mais nenhuma linha em branco no meu projeto. Muito bem, nesse momento eu arrumei a estrutura, todas as colunas do nosso projeto. Legal? Porém, todas as minhas colunas aqui, ó, estão como texto. Como que eu sei disso? Ó? Isso aqui, ó, a tipagem dos meus dados. Ó. A tipagem dos meus dados está como ABC. E isso aqui não é interessante, certo? Isso aqui é interessante que eu altere. Como que nós vamos alterar? Isso aqui como texto. Qual que é a regra que eu gosto de utilizar diante desse tipo de situação? Para tudo que eu não vou executar cálculo, ou seja, não tem cálculo na coluna, se torna texto. Ok? E para tudo que eu vou executar algum tipo de cálculo, aí sim eu vou alterar. Então, se ele já está com texto, eu posso deixar como texto. No caso aqui, é o número da delivery, o número do fornecimento. Quem criou, também aqui eu vou deixar como texto, porém, ó, hora que foi realmente realizada aqui, ó, a criação. Então, isso aqui é a hora, eu vou transformar para hora, porque provavelmente posso fazer cálculo com ela. Então, já deixo preparado. Aqui é a mesma coisa, ó, data da criação, vamos mudar para data. Já o local de expedição também eu vou deixar como texto, porque eu não vou fazer cálculo. Provavelmente isso aqui eu só vou utilizar para fazer conexões. Ok? Então, feito aqui praticamente todas as nossas alterações iniciais, eu posso vir aqui, ó, observando, e vou falar um pouco sobre esse cara aqui. Eu tenho duas opções quando eu falo de carregar: fechar e carregar para. O que acontece na primeira? Se eu fechar e carregar direto, ele descarrega todos esses dados numa planilha. Pode não ser tão interessante. Por quê? Se eu tiver uma tabela muito grande, nesse caso aqui não, que nós vimos ali, ela tem 14 mil linhas. Mas se eu fizer isso numa tabela onde eu tenha lá 500 mil linhas, 600 mil linhas, eu posso ter algum tipo de dificuldade de carregar tudo isso lá no meu Excel, né? Se for abaixo de 1 milhão de linhas, 1.048.500 e alguma coisa, que agora eu não me recordo, a gente já pode checar, com certeza vai ter alguma dificuldade de abrir, beleza? Nesse caso aqui não teria, mas tem que tomar cuidado. Então, sempre que for carregar, principalmente pela primeira vez, que é o nosso caso aqui, ó, carregar para, beleza?
E aí eu vou comentar o que ele aparece aqui para nós. Primeiro de tudo aqui, ele aparece para nós carregar com um formato de uma tabela. Significa o quê? Eu clicar em uma planilha aqui, ó, na planilha existente, e descarregar ele inteiro aqui. Descarregaria em formato de tabela. No primeiro momento eu não vou descarregar, eu vou deixar ele sempre como conexão aqui, ó. Tá vendo? Deixar apenas como conexão e já vou deixar ele aqui adicionado ao modelo de dados. Depois falaremos mais sobre esse cara aqui, ó. Muito bem. Ele vai fazer uma leitura para nós de todos os dados e vai deixar esses dados disponíveis aqui para nós. Olha lá, que bacana. Tá vendo? Já estão aqui disponíveis, ó, 14 mil linhas. Se eu tivesse ido lá no carregar para diretamente, ele simplesmente ia descarregar todos os dados aqui para nós, o que não é interessante. Legal? Se eu precisar disso aqui, como é que eu posso fazer? O botão direito nele aqui e carregar para. Aí eu ativo ele de novo e descarrego ele aqui. Eu vou fazer um exemplo para vocês ficarem com isso aqui para material de consulta, ok? Vamos dar um ok aqui. Ele vai fazer uma leitura de novamente nos nossos dados. Estão aqui, ó. Tudo que nós fizemos lá no Power Query, ele já descarrega aqui para nós de uma forma muito mais elaborada. E lembrando, qual foi a nossa origem? A nossa origem está neste TXT aqui, ó. Se eu fizer alguma alteração aqui, por exemplo, aqui, ó, tá 19, certo? Se eu mudar isso aqui para 20, ó, olha o que vai acontecer lá. Lembrando que, ó, eu fiz alteração desse aqui, ó, 71, ele está para 20 aqui, certo? Ó, estava 19, eu alterei para 20 aqui. Vou salvar o nosso arquivo. Cadê ele aqui? Salvar. Vou fechar, vamos localizar ele lá. Qual que era o número dela? Que agora que eu não lembro. Vamos abrir aqui de novo, porque eu já não lembro. Vamos ver qual foi o número daquele arquivo. É esse aqui, ó, certo? Vamos copiar ele aqui e localizar ele ali na nossa tabela só para validarmos que estava como 19, ok? Vou salvar ele aqui, ele está como 19, vou salvar para 20. Deixa eu verificar por que ele não está salvando aqui. E salvar, certo? Fechei esse aqui. Vamos dar uma olhada. Agora sim, está salvo, ok? Muito bem, fechou. Vamos localizar ele aqui na tabela para verificar como que ele está aqui, ó. É o 21, está pesquisando, já localizou, tá lá, ó, 19, certo? Só que agora eu alterei a base para 20. Muito bem, vou fechar aqui, tirar esse filtro, né? Dados, tira o filtro, depois a gente pode colocar ele aqui de novo. Muito bem, e vou pedir para ele atualizar todos os nossos dados aqui, ó. Atualizar nossa tabela, ele faz uma releitura, vamos lá ver o que aconteceu com aquele dado, que antes estava 19 e agora tem que estar com 20. Olha aí a atualização. E isso serve para tudo, porque a origem dos meus dados estão no TXT, uma vez que ocorrem as alterações lá na origem, na fonte da qual as pessoas podem estar atualizando, uma extração do SAP, algo que esteja na rede ou no OneDrive. Uma vez atualizado lá, eu fiz a conexão pelo Power Query, conseguimos capturar essa alteração por aqui.